fazer. Então, o nosso próximo passo, né? Quer dizer, vamos dizer assim, o passo agora, quer dizer, a próxima etapa, né? Ações, né? No superespaço. Para começar, para a gente falar de ações do superespaço, vamos dar uma reportadinha, vamos dar uma olhada primeiro, como é que são, né, as transformações de supersimetria. Então, para isso, vamos retornar, né? Retornemos, vamos retornar, então, retornemos, né? Vamos retornar, então. Então, o que nós já vimos foi justamente, nós aprendemos a pensar no supercampo como uma expansão interna. Então, nessa direção, para poder dizer, vou até apagar isso aqui, para ficar mais didático. Como a gente agora vai começar a pensar em escrever ações lagrangianas no superespaço, então nós vamos tomar uma estrada agora que vai ser o estabelecimento, vamos tentar agora estabelecer um cálculo, né? Vamos tentar. Então, como primeiro passo, né? Então, como primeira providência, vamos, né, desenvolver um cálculo tensorial habituado à supersimetria. Partindo do conceito de deitada de derivada covariante de super. Vamos chegar a isso. Então, vamos fazer o seguinte agora. Nós já tínhamos visto, né, que a supersimetria é uma translação, a gente discute a supersimetria como uma translação no superespaço. Então, nós vimos que nós implementamos a supersimetria no superespaço através, nós estamos trabalhando em duas dimensões, θ é um espinor de Majorana, a coordenada θ ela sofre essa translação constante, né? E essa translação ela repercute na coordenada espaço-temporal. Então, isso aqui é a ideia de supersimetria no superespaço. E aí nós colocamos a ideia de que a supersimetria é uma translação no superespaço e os supercampos, então, reagem a translação no superespaço dessa forma, né? Filinha de x θ é igual ao φ de x'. Essa é a ideia. Esse é o conceito de translação, quando a gente faz uma translação do ponto de vista ativo. Né? Como é que a gente pensa na translação do ponto de vista ativo? Eu tenho um sistema de referência fixo. Então, eu tenho o meu sistema aqui. Então, o meu sistema é esse. O que significa a translação do ponto de vista ativo? Eu vou manter o meu sistema de coordenadas fixos e vou deslocar. O meu sistema físico. Então, desbloqueio o meu sistema físico. Né? Então, eu estou dizendo que o meu sistema
Vamos dizer que eu tenho meu sistema aqui, que esse ponto aqui seja o ponto x', θ', e esse ponto aqui seja o ponto x'θ. Então eu estou dizendo que, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para esse ponto x'θ o meu sistema que estava em x', θ'. Então eu vou colocar aqui, no ponto x'θ, eu vou colocar o φ', né? Essa é a ideia do sistema ativo. Eu vou trazer esse campo que está, eu vou colocar aqui nesse ponto, esse sistema que estava em x', θ'. Então eu vou trazer, vou botar no ponto x'θ, eu vou trazer, vou colocar aqui um φ' em x'θ, que é na verdade esse φ que estava em x', θ'. Vou trazer esse φ de x', θ' e vou colocar aqui no x'θ. Então isso aqui é a realização do ponto de vista ativo. Do ponto de vista passivo, a situação é diferente. Do ponto de vista passivo, eu translado o sistema de eixos, né? E aí eu tenho que o φ' de x', θ' é o φ de x'θ. Então nós vamos fazendo a supersimetria, estamos implementando a supersimetria do ponto de vista ativo dessa forma. Então com isso nós vamos poder tirar a translação, ver como é que um supercampo reage a uma transformação de supersimetria. Então aqui nós vamos ter, fazemos a expansão aqui desse lado, então isso aqui é um φ de x'θ mais a parte, né, do deslocamento. Então nós vamos ter a coordenada aqui, nós vamos ter isso aqui, vamos ter I, epsilon barrado, gama mi, θ, dmi de φ, e vamos colocar aqui mais o epsilon, derivada em relação a θ alfa, do φ. Certo? Então fiz aqui a expansãozinha infinitesimal de Taylor. Estou colocando sempre, vamos sempre assumir essa posição. Então vamos colocar sempre, porque como a variável é grasmaniana, que é bom, né? Como a variável é grasmaniana, eu tenho um problema de anticomputação. Então nós vamos definir sempre da seguinte maneira: para nós a noção de derivada vai ser dada pela variação sempre colocada à esquerda. Vamos estar dizendo o seguinte: o f de θ mais delta θ vai ser delta θ vezes a derivada em relação a θ do f. Porque a gente poderia perguntar, será que não é θf vezes o delta θ? Então nós vamos definir sempre a variação à esquerda. Vamos colocar sempre dessa forma: delta θ dθf. Sempre definir a derivada, né, colocando sempre, quer dizer, isso aqui na verdade é isso, isso aqui é f de θ, f de θ mais a variação. Então a noção de derivada é essa, certo? Olha que na verdade a gente vai definir a derivada dessa forma: é o f de θ mais delta θ menos o f de θ, isso aqui é o delta θ dθ de f. Dessa forma que a gente vai ler a derivada, colocando sempre a variação à esquerda. Por isso eu estou colocando isso aqui à esquerda. Muito bem. Então com isso aqui a gente pode tirar uma representação, né, diferencial, exatamente como a gente faz. Quando eu estou no espaço de Minkowski e eu vou definir as translações, né, em cima dos campos relativísticos, o que a gente faz no espaço de Minkowski? Eu pego um campo, φ' de x', ele é o φ de x' mi. Então isso aqui me dá φ' de x é igual a φ de x mais x'mi mais epsilon dmi do φ. Então o que a gente faz? A gente tem que o delta φ é epsilon dmi φ. E aí a gente vê que se nós associamos, né, a essa translação um operador gerador, então a gente diz, mas quem é o φ' de x'? Φ' de x' eu tenho um gerador, epsilon t, φ de x é a menos i epsilon t. Então essa relação aqui me dá aqui i epsilon t, computador com φ, é aquele lado de lá. Então eu fatoro esse epsilon aqui, então eu tenho aqui o dmi com φ, né? Tiro daqui com essa relação, eu tiro aqui o dmi com φ, é menos i dmi φ.
Então a gente tem uma representação, né, para o momento. A gente tem uma representação diferencial para o momento. Então o que a gente vai fazer aqui? Exatamente a lição que a gente faz do espaço, série do espaço uniforme, a gente vai trazer do superespaço. A gente vai colocar em evidência, vamos definir então aqui um ΔΦ. Então, ΔΦ é a variação funcional, é o φ' de x menos o φ de x, né? Então, vamos ter a variação de supersimetria do meu supercampo φ de x θ vai ser fator o epsilon alfa. Aqui eu posso fazer o seguinte, como aqui eu tenho epsilon alfa, mas aqui eu tenho epsilon barrado, vou usar aquela relação de Majorana aqui. Epsilon barrado, gama min θ é menos θ barrado, gama min epsilon. Tá? Então vou usar aqui, então vamos usar o seguinte, vai ficar epsilon alfa, d alfa φ, e aí vamos usar a relação de Majorana lá. Vai ficar menos I θ barrado gama mi epsilon dmi φ. Então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é θ barrado, nós sabemos, é menos θ transposto C menos 1 gama mi epsilon. Vou colocar assim, né? Então, isso aqui já vai dar um mais. Agora vai ficar mais I θ transposto C menos 1 gama mi epsilon dmi φ. Certo? Agora, vou botar aqui, ó. C gama mi transposto C menos 1 é igual a menos gama mi, é igual a menos gama mi. Então a gente pode colocar, né? Gama mi C, vou deixar assim, vai fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, vamos colocar aqui o seguinte. Então isso aqui vai ser para nós, ó, botando as componentes. Aqui eu posso pensar assim, isso aqui é um I θ, podemos fazer assim, isso aqui é um I θ transposto C menos 1 gama mi alfa. Vamos fazer uma outra. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver essa expansão que eu vou botar. Isso aqui é I. Isso aqui é um θ beta. C menos 1. C menos 1, θ beta, C menos 1, beta, C menos 1, beta, gama, vou botar assim, gama mi, gama delta, gama mi, gama alfa, epsilon alfa, dmi φ, vou colocar assim. Trazer esse epsilon alfa para cá, beleza? Então eu posso trazer, só para ver isso aqui, C menos 1 beta gama mi gama alfa é a mesma coisa que gama mi transposto alfa gama, vou colocar assim, e C menos C menos 1 gama delta, vou colocar assim, então, C, gama mi transposto, C menos 1 é igual a menos gama mi. Então, isso aqui é gama mi transposto vezes C, então isso aqui é C menos 1. Então, gama mi transposto vezes C menos 1, C. Isso aqui é a mesma coisa.
transposto C menos 1 alfa beta. Tá certo. E é a mesma coisa com tudo isso aqui transposto beta. Beleza. Aí C transposto menos C. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui. Agora essa fura cosmética matricial, vem para cá isso aqui. Tá? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Abri essa expressão, só que eu coloquei esse índice alfa aqui para poder ficar o mesmo epsilon alfa que está aqui. Então eu coloquei esses índices mudos aqui, né? Saturados. Beta, beta, gama, gama, alfa, alfa. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse alfa cá para frente. Só que aqui, ao trazer esse alfa cá para frente, ele anticomuta com o teta beta. Vai ficar menos I epsilon alfa. Aí nós vamos ter teta beta, C menos 1 beta gama, gama mi, gama alfa. Assim. Agora vamos pensar o seguinte, essa expressão aqui, ela é, vamos fazer aqui a seguinte coisa nessa expressão, esse teta beta aqui eu posso colocar cá para trás, vamos trazer esse teta beta aqui para trás. Então não tem problema, eu trouxe esse teta beta cá para trás. O importante é que quando o alfa passou, o epsilon passou pelo teta, ele é um sinal mesmo. Ele levou o teta beta lá para trás. Agora, esse termo aqui, C menos 1 beta gama, a matriz C é assimétrica. Então, se eu trocar gama por beta, e fica mais. E aqui eu posso colocar, então aqui eu tenho gama mi transposto. Gama mi, gama alfa é a mesma coisa que gama mi transposto alfa gama. Então essa expressão aqui está ficando assim, ó, I epsilon alfa. Gama mi transposto alfa gama, C menos 1 gama beta, beta beta. Certo? Só fiz isso, só estou fazendo para poder trazer o epsilon alfa cá para frente. Agora, observem essa relação aqui, ó. Sabe que C, gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi. Então, gama mi transposto vezes C menos 1 é menos gama mi C menos 1. Fiz isso. Opa. Menos C menos 1 gama mi. Certo? Só passei esse. Aqui tinha C, multipliquei por C menos 1. Então, gama mi, isso aqui é o quê? Isso aqui é gama mi transposto C menos 1 alfa beta, né? Isso aqui é esse produto matricial direitinho. Gama mi transposto C menos 1, né? Então isso aqui é, só vou botar aqui, gama mi transposto C menos 1 alfa beta. É esse produto aqui. Mas gama mi transposto C menos 1 é menos C menos 1 gama mi. Então eu posso substituir isso aqui por menos C menos 1 gama beta. Menos C menos 1 gama mi alfa beta. Certo? Então, esse termo todo ali, para poder fatorar o oficial, ficou mais fácil se eu apagar isso aqui. Então, nós vamos escrever esse termo na forma final que ele está adquirindo. Ó. Menos. Então, esse termo esse menos já tinha sido levado em conta. Esse termo aqui, então, ficou, né? Menos I epsilon alfa. C é menos 1. Gama mi. Alfa beta. Beta beta. Dbi. Fi. Então, com isso, eu estou apto agora a expandir aí. Pode até colocar, se quiser, o I aí de evidência. Posso escrever isso dessa maneira. Isso aqui é epsilon alfa. Então aqui, D alfa, derivado em relação a teta alfa. D alfa, derivado em relação a teta alfa. E aí aqui o termo menos I. Epsilon alfa fatorei. Então, C é menos 1. Gama mi. Teta alfa. Então, tudo se junta. Ó. C é menos 1, gama mi, teta alfa. Né?
matriz por esse vetor. Dmi, e tudo isso aqui atuando em φ. Certo? Então a gente pode dizer o seguinte, posso dizer, o meu delta φ, posso escrever dessa forma, é epsilon alfa variação de supersimetria, então epsilon alfa, que alfa, vou chamar isso aqui de que alfa. Que alfa φ, onde o gerador de supersimetria, aqui, né? Então, que alfa φ, então onde o que alfa adquire essa expressão aqui. Ele é d de θ alfa menos I C menos 1 gama mi θ alfa d. Perfeito. Então, essa variação é a variação funcional. É o fininha de xθ menos o φ de xθ, tá certo? Essa variação aqui, né, só para lembrar bem, ela é todo tomado no mesmo ponto. Então, é uma variação funcional. É o fininha de xθ menos o φ de xθ. Beleza. Muito bem, então, vamos fazer uma inspeçãozinha rápida aqui, né? Então, se nós tirarmos o comutador, o anticomutador de um Q alfa com Q beta, né? Vamos fazer esse cálculo rápido aqui, imediato, né? Então, a gente já vai vendo o seguinte, né? Isso aqui vai ficar d alfa menos I C menos 1 gama mi θ alfa dmi com d beta menos I C menos 1 gama mi θ beta dmi. Claro, d alfa anticomuta com d beta, né? Porque θ alfa e θ beta anticomuta, então o anticomutador de d alfa com d beta é zero. Agora, nós temos esse pedaço aqui, d alfa, atuando nisso aqui. Então, nós vamos poder ter esse anticomutador aqui, menos I. O anticomutador de d alfa com C menos 1 gama I θ beta dmi. Depois vamos ter esse anticomutador aqui, menos 1, menos I, perdão, C menos 1, gama mi, θ, alfa, dmi, com o d beta. E depois vamos ter esse anticomutador aqui. Mas esse anticomutador aqui é basicamente o anticomutador de dmi com dmi. Porque esses termos aí, essa derivada automática do θ, ela não atua no θ. Então esse anticomutador é zero. Então os anticomutadores que não são triviais são esses aqui. Porque essa derivada pode bater nesse cara e essa derivada pode bater nesse cara. Então aquele primeiro termo ali, né? Eu vou ter, basicamente, isso aqui é esse cara atuando numa função teste, mais esse cara atuando numa função teste. Então, o que vai sair desse quer dizer, o anticomutador, a gente sabe que anticomutador de A com B é o anticomutador de B com A. Então, eu posso botar esse T beta aqui, posso escrever esse anticomutador aqui, né? Na verdade, ele é D beta, anticomutador, C menos 1, gama, aqui o índice, esse índice aqui é mudo, então vamos chamar esse bit mi, esse bit mi. Então, C menos
gama mi, teta, alfa, dmi. Então, esses dois anticomutadores vão ser a mesma coisa, é só trocar alfa com beta. Eu calculo o primeiro e o segundo é uma réplica do primeiro, trocando alfa com beta. Então, não vou nem calcular o segundo. Então, vamos calcular esse anticomutador aqui. Então, esse o primeiro anticomutador vai ficar. Na verdade, esse termo que vai ser interessante. Eu tenho real. Quer dizer, quando eu fizer esse anticomutador, vai ficar isso em cima disso, em cima de uma função teste, mais isso em cima disso, em cima de uma função teste. Esses dois pedaços vão dar zero, e vai sobrar no final de tudo, que não vai ser trivial, vai ser o menos i de alfa atuando em c menos 1, gama mi, teta, beta, dmi. Isso aqui que vai sobrar. Essa derivada atuando só aqui, porque o outro pedaço vai cancelar com a outra parte do anticomutador. Essa derivada aqui teria dois pedaços. A derivada disso, né, isso aqui está tudo atuando numa função teste. Então, seria a derivada disso vezes isso, menos isso vezes a derivada disso. E o outro termo de lá que vai cancelar. Então, o termo que vai ser não trivial vai ser essa derivada batendo aqui. Então, aqui eu tenho d alfa, e aqui nós vamos ter c menos 1, beta, gama, gama mi, gama delta, beta delta. Isso a gente tem. Então, essa derivada batendo aqui vai me produzir um delta de crônica de delta alfa. Vamos ver isso aqui. Cancelar isso aqui e dar isso aqui. Então, essa derivada bateu aqui e produziu isso. Então, me produziu menos i, c menos 1, gama mi, delta alfa, dmi. E aí vai produzir o outro termo, mais a mesma coisa, alfa, beta, mais c menos 1, gama mi transposto, c, gama mi transposto, c menos 1 é menos gama mi c. Então nós sabemos que essa matriz, né, gama mi, então nós sabemos que a matriz c menos 1 gama mi é uma matriz simples. Então, vamos multiplicar isso por assim, gama mi transposto, c menos 1, igual a menos c menos 1 gama mi. Mas isso aqui é a mesma coisa que menos c menos 1 gama mi transposto, já que c é assimétrico. Então, a matriz c menos 1 é simétrica. Se a matriz c menos 1 é simétrica, o segundo termo vai ser igual a esse, mas trocando alfa com beta. Mas eles são iguais, porque essa matriz é simétrica, vai dar simplesmente um fator 2. Então, o nosso anticomutador dos Qs, no final de tudo, nos dá o que nós já sabíamos, que a supersimetria tem que dar. O computador de duas supersimetrias deve estar levando a uma translação do espaço uniforme. Você vai ganhar menos 2i, c menos 1, gama mi, alfa, beta, dmi. Como nós vimos, né, com essas translações, menos i dmi é o pmi. Menos i dmi é o pmi. Então, isso aqui está dando para nós 2, c menos 1, gama mi, alfa, beta, pmi. Então, que é o que nós já sabemos, né, da aula de supersimetria. Na verdade, a composição de duas supersimetrias dá para nós uma translação. Muito bem. Então, a gente já tirou alguma propriedade disso. Vamos voltar aqui ao nosso gerador para poder chegar agora ao conceito de derivada covariante no superespaço. Nós já tínhamos explorado também um pouco essa discussão. Nos nossos estudos aí, quando a gente fez derivação, a gente estudou álgebra de derivadas covariantes, a gente viu que quando, né, a álgebra de duas derivadas covariantes em geral, a álgebra de duas derivadas em geral, ela tem uma estrutura geral que é essa, nabla A com nabla B. Essa álgebra tem duas, pode ser escrita em dois termos. Ela pode ter um termo TABC, TC, nabla C, e um termo aqui que é um FAB. Então, a álgebra de derivadas covariantes, ela pode dar o que a gente chama de um field strength e
um termo que também carrega a derivada, que é o termo que nós identificamos como a chamada torção. Então, nós começamos a ver que esse termo aqui está ligado a uma derivada na coordenada θ. Não deixa de ser um operador de derivada também. Ele é uma derivada aqui, uma derivada aqui. Então, apesar de ser um gerador, né, esse gerador ele faz o papel de uma derivada. Então, o anticomutador deles está me dando uma terceira derivada, que é o dmi. Então, a gente começa a ver que isso aqui está me dizendo que deve ter algum tipo de torção. Eu não tenho field strength, mas eu tenho uma torção. Porque eu tenho alguma coisa, é como se eu tivesse assim, o meu superespaço ele tem coordenadas x, mi e θ, alfa. Então eu posso ter T, mi, kappa, posso ter T, mi, alfa, kappa, posso ter T, mi, alfa, beta, posso ter um T, alfa, beta, gama. Ou seja, com essas derivadas, com essas coordenadas, eu posso ter várias componentes de torção. A componente que está sobrevivendo é essa aqui, ó, T, alfa, beta, mi, dmi. Então, a comutação dessas duas derivadas está me dando essa derivada. Então, está me dando como se eu tivesse no superespaço. Eu não tenho espaço curva, eu não tenho curvatura, eu não tenho nada, mas eu tenho uma torção. Quer dizer, é como se a torção do superespaço ela fosse um T, alfa, beta, mi, igual a 2, C menos 1, gama mi, alfa, beta. É uma torção puramente constante. Mas então, o superespaço plano é nesse sentido que a gente diz que o superespaço plano é dotado de torção. Quer dizer, o superespaço é plano no sentido que não apareceu curvatura nenhuma, nós não estamos falando de nenhuma métrica dependendo da posição. No entanto, a álgebra das derivadas nas coordenadas, ao longo das coordenadas do superespaço, me mostra que eu tenho uma relação de anticomputação não trivial entre as derivadas do setor fermiônico. Então, o setor fermiônico ele carrega intrinsecamente uma torção. Essa torção. Isso aqui faz o papel de um T alfa beta mi, dmi. Então, esse dado é um dado importante, vai ser um dado importante lá na frente quando a gente falar mais de supergravidade do superespaço. Então, beleza. Então, a gente está só já associando que eu tenho torção no superespaço, né? Mesmo que ele seja plano. E a torção é puramente numérica, são matrizes gama e a matriz de conjugação de carga. Agora, vamos voltar aqui então à nossa discussão, o nosso delta. Variação do supercampo nós escrevemos dessa forma: epsilon alfa e alfa φ. Então, se eu pegar, derivar essa, então, como o nosso delta φ é o φ' de xθ menos o φ de xθ, né? Então, estou definindo a variação como sendo só a variação na forma funcional. Então, é claro que se eu tirar o d alfa do delta φ, isso aqui é a mesma coisa que o delta do d alfa φ. Certo? Eu estou definindo, né, o delta como sendo só a variação na forma funcional. Estou só pegando, né, quer dizer, é como se fosse uma simetria de gauge. Eu não toco nas a definição, quer dizer, que a gente dá, né, o delta que nós estamos definindo, ele só está medindo a variação na forma funcional. Claro que a supersimetria, ela varia as coordenadas do espaço-tempo, mas o delta que eu estou definindo, quando eu faço uma transformação de supersimetria, é um delta daquele ponto de vista passivo, é um delta que só depende da variação funcional. Então, quer dizer, a variação delta φ, que é o φ' menos o φ, é a mesma coisa que a derivada do φ' menos a derivada do φ. Então, é a variação da derivada, é isso que a gente está dizendo. Então, nós não estamos nessa variação incluindo a variação de argumento, é só a variação funcional. Então,
se eu quiser tirar a derivada em relação θ alfa dessa relação, eu vou ter epsilon alfa, vou tirar uma derivada dele, vou chamar isso aqui de beta, que é o índice saturado. Então, se eu tiver aqui d alfa do epsilon beta, que beta φ. Então, claro, isso aqui é uma constante, essa derivada anticomútua com esse cara, eu posso escrever isso aqui como assim, menos epsilon beta d alfa. Só que essa derivada, ela não vai poder passar por aqui e atuar aqui, porque ela vai encontrar dentro do que? Um beta. Então, o que a gente tem é que a derivada de alfa, ela não anticomuta com o que beta. O que é diferente dizer? Ela não pode passar por aqui, porque aqui dentro tem um beta, ela vai puxar um tempo de beta. Então, isso aqui vai ser automático. O tempo que passar por aqui, tudo bem, eu vou ter menos quando essa derivada passar por aqui, ela vai bater aqui. Então, nós vamos ter a derivada, vamos ter a variação da derivada, né? Então, a gente vai ter, essa derivada passou por aqui, depois ela vai passar por aqui de novo. E aí tem uma outra anticomutação. Então, os dois termos que nós vamos ganhar daqui, vou colocar aqui, quando a gente fizer essa operação, né? Então, isso aqui vai dar para nós. Esse primeiro termo, quer dizer, essa derivada vai passar por aqui, vai bater aqui, vai ser epsilon beta, e d alfa φ. Mas não para por aí, eu vou ter um termo que vai ser menos epsilon beta, essa derivada de alfa batendo aqui, essa derivada de alfa batendo aqui, vamos ter aqui esse menos aqui. Então tem esse menos por causa dessa anticomutação, mas vai ter aquele menos i. Então vai ficar aqui mais i, aqui no epsilon beta, mais i, epsilon beta, aí vamos ter aqui essa derivada de alfa atuando aqui em c menos 1, gama mi, θ, beta. Que beta, né? Essa derivada atuando diretamente aqui no φ. Então, é claro, essa derivada bate aqui, vai me dar um delta, depois vai me dar um termo novo, um terminho aqui, simples do V, vai dar seria menos C menos 1 gama mi, C menos 1 gama mi, delta alfa beta. Então, surgiu um termo novo. Então, a derivada da variação não é a variação da derivada. Isso aqui seria para nós o delta do d alfa φ. Então, a variação da derivada não é a derivada da variação, por causa desse termo extra. Então, para isso, a gente sabe que quando a derivada de um campo não se transforma da mesma maneira que um campo, nós somos levados a definir uma derivada covariante. Qual é o papel da derivada covariante? É aquela derivada que faz com que a derivada do campo se transforme como campo. Então, a derivada covariante, vamos definir uma derivada covariante de alfa, né? Então, a gente vai sair dessa derivada e vamos passar para uma derivada covariante de supersimetria, tal que a variação, a derivada covariante da variação do φ seja igual à variação da derivada. Sabemos que esse é um conceito muito útil para poder escrever quantidades que sejam invariantes. Então a gente precisa ter uma derivada que faça esse trabalho para nós aqui. E aí, uma derivada para fazer esse trabalho, ela tem basicamente eliminar esse termo. Isso ela tem que fazer. Então, a solução do problema é assim, vocês podem checar, não estou fazendo agora, mas vocês podem verificar. Vocês podem verificar que, se eu pegar essa derivada definida desse modo, d alfa mais i, c menos 1, gama mi, θ alfa de mi, o que nós vamos precisar para isso acontecer, no fundo, é que essa derivada anticomute, se eu quiser que isso aconteça, eu vou querer que esse d alfa aqui, ó, ele chegue aqui.
quero isso aqui, é isso que eu quero no final do dia. Epsilon beta, Q beta, D alfa, φ. Então, isso aqui é constante, essa derivada passa por aqui, mas eu vou querer que essa derivada anticomute com Q beta. Então, o importante da derivada da variante, para que isso aqui aconteça, isso aqui vai sempre acontecer sempre que o D alfa e o Q beta anticomutarem. Então, a solução para eu encontrar uma derivada covariante é eu encontrar um operador que anticomute com o Q beta. E aí, vocês podem mostrar, por um cálculo simples, né, que com esse sinal mais ali, só trocando aquele sinal, essa derivada, desse modo, e esse operador esse gerador anticomuta. Então, é um cálculo simples, a ideia é essa, que vocês já sabem, já têm ideia do conceito de derivada covariante, é aquela derivada tal que, atuando no supercampo, ela não muda a transformação, ela transforma exatamente como o supercampo original. Então, nós chegamos ao conceito de uma derivada covariante no superespaço. Então, o importante é que a derivada covariante no supercampo, ela se transforma como um supercampo. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, a variação desse objeto é igual a variação desse objeto aqui. Então, quem é... Opa! Tá aqui. Vou pegar isso aqui. Se eu pegar D alfa no delta φ, isso aqui é D alfa, então, de epsilon beta, φ, que é, aí devido às anticomutações, é a mesma coisa que epsilon beta, Q beta, D alfa, φ. Então, a variação, né? Então, isso aqui é a variação da derivada desse supercampo. Então, a variação, né, desse objeto aqui segue o mesmo padrão, segue o mesmo padrão do supercampo, ou seja, vamos colocar assim, a variação, né, da derivada de φ é isso aqui, ela é epsilon alfa, que alfa no delta φ, ela se transforma exatamente como supercampo. Devido a essa relação que vem para essa, né, então a gente está vendo aqui que isso aqui é exatamente o delta, é a variação de supersimetria atuando em alguma coisa. Isso aqui, então isso aqui é o nosso delta do D alfa de φ. Então, o delta do D alfa de φ é o D alfa do delta φ. E isso aqui está me garantindo então, que isso aqui é o delta, né? Isso aqui é o delta desse objeto. Se transforma exatamente como qualquer supercampo, qualquer coisa que é um supercampo, a variação de qualquer supercampo, ela tem que seguir esse padrão aqui. Epsilon alfa, Q alfa, supercampo. É isso que caracteriza o supercampo. O caráter tensorial do supercampo está nisso. A variação de supersimetria dele pode sempre ser expressa dessa forma. Então, isso aqui é a variação de supersimetria desse objeto. Então, esse objeto aí se transforma como um supercampo. Certo? Desde que esse aqui seja um supercampo. Agora, posso fazer uma pergunta? Fala. Aí está embutido isso. É que eu nunca. Fala. Por exemplo, representação supersimétrica não linear. O que seria isso? A representação supersimétrica não linear, isso aqui é uma representação linear da supersimetria. Por quê? Porque a variação do campo depende do campo linearmente. A variação é linear no supercampo. Uma representação não linear é quando a variação de um campo, ela pode ter aqui os parâmetros, mas aqui eu posso ter campos a potências mais altas, uma potência que n maior que 1. É quando a lei de transformação envolve potências do campo. Então, as realizações sempre são teoria de grupo, normalmente a gente faz sempre realizações lineares, porque a variação
dos campos são proporcionais aos campos. Já no modelo sigma não linear, não. Eu ia falar que eles têm os vetores de que. Isso, aqui os vetores que são funções, exatamente. Então, as transformações de isometria dos modelos sigma não lineares, elas são transformações altamente não lineares. Mas a não linearidade, nesse caso, é no gerador, não? Oi? No modelo sigma, a não linearidade está no vetor de que. Está no vetor de que no fundo está no gerador. Porque no fundo está no gerador. Então, não no campo. E não no campo, exatamente. No gerador, porque ele é função. Uma função justamente isso, porque já que o gerador supersimétrico você não poderia tomar várias expansões. Do gerador supersimétrico? Você não poderia ficar quadrando ele várias vezes. Eu não podia, não pode. Isso que dá zero, exatamente. Na realização não linear da supersimetria, você perde esse conceito de supercampo. Porque o supercampo, ele é definido já desde o início dele para transformações lineares. Então, quando você tem uma realização não linear de uma supersimetria, você tem transformações em cima dos campos, mas não pode colocar esses campos do modelo supersimétrico sob a forma de um supercampo. O superespaço também é mudar, não? Oi? O superespaço deixaria de ser uma translação nesse caso? Deixaria de ser uma translação nesse caso, exatamente. Porque você realiza a supersimetria como uma translação, porque você tem em mente que você vai realizar a supersimetria linearmente. A supersimetria é realizada linearmente. Por quê? Porque o θ' é a função só do θ, e o x' é linear no θ também. A x' é x mais i é elevado ali no θ, é tudo linear. Até agora eu não encontrei nenhum livro assim que discutisse nem o Tornado. Com realização não linear, eu acho que no livro do Westbacher, um dos últimos capítulos lá do livro do Westbacher é no Linear Realization of Supersimetry. Eu acho que ele faz. De qualquer maneira, se ele não faz exatamente, se ele só fala, ele dá a referência onde tem isso, que é até a referência que o Sorokin deu ontem, daquele trabalho do Akulov e do Volkov. É um trabalho com realização não linear da supersimetria. Os primeiros trabalhos de supersimetria lá feitos pelos russos, em 72, 73, eles eram com supersimetria não linearmente realizada. Eu vou passar para vocês o arquivo do seminário do Sorokin. Aí vocês vão ver que lá tem uma referência que eu posso identificar ali para vocês. Se vocês quiserem buscar, ali ele faz supersimetria não linear. É porque todos os modelos de quebra de supersimetria são baseados na realização linear. Realização linear, exatamente. A supersimetria não linear, ela não é uma coisa simples, não, porque você tem dificuldade de achar o conjunto de campos. Porque aí na supersimetria não linear, você perde essa. Ela, de uma certa maneira, é boa para a fenomenologia, porque você perde essa noção de parceiro. Você não precisa ter, para cada parceiro bosônico, ter um parceiro. Para cada campo bosônico, ter um parceiro fermiônico. Essa noção de bosônico e fermiônico, sempre, para cada partícula bosônica tem um fermiônico e vice-versa, é uma questão de supersimetria linearmente realizada. Numa realização não linear da supersimetria, você pode ter supersimetria sem parceiros. Não é assim que isso talvez possa ser interessante se não vier se descobrir as partículas, se descobrirem as partículas supersimétricas no LHC. Né? Você tem supersimetria, mas ela não linearmente realizada. Então você não precisa necessariamente ter parceiros nas representações. Então nós já definimos o que é a derivada por variante de supersimetria. A gente vai fazer só mais uma coisinha aqui. E vamos observar o seguinte. Aqui. Então vamos observar o seguinte, a variação do supercampo, então, é um epsilon alfa, que é alfa φ. Vamos observar uma coisa aqui interessante, né? Se eu pegar, então, quer dizer, vamos pegar um supercampo escalar. Aquele supercampo escalar vai ser real, φ é igual a φ mais θ barrado de φ mais um meio de θ barrado θf. Né? Então, nós estamos dizendo a variação de supersimetria, né? A variação é também de supercampo. Então, por exemplo, quando eu quiser tirar, por exemplo, quem é um supercampo ΔΦ, vamos colocar, quem é o meu supercampo ΔΦ, eu vou fazer esse calculinho que é epsilon alfa, que é d θ alfa. Aí eu não lembro se era mais ou menos, a derivada acho que é menos i, né? C é menos 1,
gama mi, teta, isso, alfa, dmi, não é isso? Isso aqui é o meu, que é alfa, né? Isso aqui atuando em φ, certo? Então, a variação do meu a variação do supersimetria, o filhinha de x θ é o φ de x θ mais delta φ de x θ. Então, quer dizer, quando eu pegar, quer dizer, o meu delta φ, então, ele vai ter a mesma expansão que esse supercâmbio. O meu delta φ, ele vai ser um delta φ, porque o delta da supersimetria, ele é definido como sendo o filhinha de x θ, o filhinha de x θ, menos o φ de x θ. Então, o filhinha menos φ vai me dar filhinha menos φ, psilinha menos psi. Então, o meu delta, o meu supercampo delta φ, ele vai ter essa expressão. Ele vai ter a mesma expressão, só que com o delta de cada campo componente. Então, ele vai ser delta φ mais θ barrado delta psi mais o meio de θ barrado θ delta f. Certo? Por causa disso. Filhinha menos φ. Então, eu vou estar sempre mantendo as coordenadas x e θ. Eu só estou variando a parte funcional dos campos. Beleza. Então, quando eu fizer essa derivada aqui atuando no φ, essa derivada pode atuar aqui e essa derivada pode atuar aqui. Então, eu vou ter, então, o meu, mas o meu delta φ tem que ser a parte independente de θ. Então, quando esse termo aqui, quando bater em qualquer termo desse, vai produzir θ. Esse termo aqui, batendo aqui, dá zero. Batendo aqui, ele libera o psi. Mas batendo aqui, ainda sobra um θ. Então, o meu delta φ, eu vou fazer o cálculo, vocês podem fazer, o meu delta φ, ele sai automaticamente daqui. Ele é esse termo aqui, ó. Delta φ é epsilon alfa, d alfa, basicamente é isso aqui. É epsilon alfa, d alfa, atuando em θ barrado psi. Θ barrado psi, vamos colocar em função do θ. Θ barrado, isso aqui seria θ barrado beta, psi beta. Mas aí lembre-se que o θ barrado é menos θ transposto C menos 1. Então isso aqui é menos θ gama C menos 1 gama beta. Aí essa derivada aqui bate aqui e produz um delta de gama. Então você vai produzir menos epsilon alfa C menos 1 alfa beta psi beta. Mas isso aqui, mesma coisa. C menos 1 transportar isso aqui vai, esse terminho aqui, quer dizer, isso aqui vai dar para nós, quem é isso aqui, olhando as nossas convenções? Isso aqui é um espelho de Majorana, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo, então eu posso escrever isso aqui, ó, esse terminho aqui, ó, eu posso escrever como sendo treinamento simétrico, menos C menos 1, beta alfa, e aqui um psi beta. Bota esse psi beta, só troquei o psi beta, passei na frente do C1, e aqui eu botei beta alfa. Então isso aqui, ó, isso aqui é exatamente o psi barrado beta. Isso é o psi barrado alfa. Então nós estamos tendo isso aqui que está dando para nós, né? Menos epsilon alfa, psi barrado alfa. Quer dizer, no fundo eu posso mostrar que isso aqui é o epsilon barrado psi. Só mexendo aí com a álgebra supersimetria. Então eu posso mexer aqui, eu tenho de fazer isso aqui. Vou fazer o contrário aqui, vou mexer nisso aqui, vou botar esse epsilon, segue esse padrão aqui. Isso aqui no fundo é isso aqui, ó. Fiz besteira minha. Ó, isso aqui é isso aqui, ó. Alfa, C menos 1, por sinal menos, isso aqui é o epsilon barrado. Isso aqui é um espelho de Majorana. Então isso aqui no final, esse é o epsilon barrado zero. Então isso aqui é epsilon barrado. Então a gente tira quem é a variação do escalar. O epsilon barrado psi, então a variação do escalar é linear do escalar no número. Agora, se eu quiser tirar o delta psi, vocês vão fazer o cálculo aí, vocês vão ver. O psi, o delta psi, vai ser tudo que está na frente, é um termo linear em θ.
Então, vai sair uma parte que vem daqui, porque isso aqui é quadrático e θ, uma derivada vai dar alguma coisa linear em θ. Então, ele vai me dar esse pedaço aqui, que vai ter um termo em θ e essa derivada aqui. Então, basicamente, o que vai estar constando aqui vai ser um γ dmi do escalar, claro, um parâmetro de supersimetria, né? Ele vai ter alguma coisa epsilon, né? Vai ter um epsilon, a estrutura é essa, epsilon, γ dmi phi, e depois nós vamos ter esse termo aqui, que vai ser essa derivada atuando aqui com esse f. E vai sobrar um termo, vai alguma coisa do tipo epsilon f. A estrutura é essa. Então, a variação do término, ela vai sair proporcional a esse campo. Isso vai ter uma consequência muito importante na hora de estudar a quebra espontânea da supersimetria. Vai ver que quando houver a quebra espontânea da supersimetria, esse cara adquire um valor nulo do vácuo. E aí é ele que vai causar uma flutuação no término. É isso que vai causar o término de Boltzmann. Nós já aprendemos no período de quebra espontânea da simetria que quando um campo adquire valor esperado do vácuo e uma pequena transformação de um campo, uma pequena flutuação de um campo depende dele, esse valor não trivial vai gerar uma pequena perturbação fermiônica. Se isso aqui tudo for constante, essa perturbação vai ter comprimento de onda infinito. Então é isso que vai se comportar como bóson de Boltzmann. Nesse caso, nós vamos ter o término de Boltzmann. É isso aqui, nós até no curso falamos sobre as primeiras motivações de se pensar a supersimetria como sendo associada, né, ao neutrino, e o neutrino sendo um bóson, um fermo de Boltzmann. Sendo um fermo de Boltzmann. É o que teria que ser o fermo de Boltzmann da supersimetria. Esse termo aqui é que mostra para nós que na supersimetria quebrada espontaneamente vão aparecer fermos de Boltzmann, não bósons de Boltzmann. Mas isso vai ficar mais claro depois, mas essa lei de transformação já é importante para isso. E a variação do F tem um aspecto muito importante também, é o termo quadrático. Esse termo quadrático aqui, o único termo quadrático que eu vou gerar vai ser esse aqui, porque esse aqui já vai ser zero. Isso aqui é quadrático e θ, isso aqui é θ2 no fundo, isso aqui é θ3, tudo a zero. Então o único termo que vai sobrar do ΔF vai ser esse termo aqui. Esse termo aqui vai produzir uma coisa linear em θ, esse aqui vai produzir um quadrático em θ, esse aqui vai dar zero. Então o único termo que vai dar quadrático em θ vai ser esse termo com essa estrutura. Epsilon, gama mi, dmi. Então esse ΔF ele se transforma como uma derivada de alguma coisa, mas vai sobrar sempre esse dmi. Ó. Quando eu variar o meu ΔF, ele vai entrar como o dmi do φ. Não, vai entrar como o dmi do psi. De qualquer maneira, então, esse cara aqui compensa o caráter fermiônico, esse aqui é escalar, no final do dia é um escalar, esse aqui tem um epsilon e tem um psi, aqui tem uma matriz de alfa. Então, mas o que é importante é que ele vai se transformar como uma derivada de alguma coisa. Então, quando eu faço uma transformação de SUSY, a transformação de SUSY da componente mais alta do supercampo, vocês imaginam, qualquer hora que houver a variação desse campo aqui, que é a componente mais alta, ela vai estar sempre proveniente desse termo, atuando no termo linear em θ. Vai ser sempre essa estrutura. Esse termo da derivada do gerador, ele vai atuar no termo que tem uma potência a menos do θ, mas ele vai carregar sempre uma derivada. Então isso é uma característica intrínseca da supersimetria do superespaço. A variação de supersimetria da componente mais alta em θ, que é a componente que tem mais θs, né? Vamos colocar assim, da componente mais alta em θ, é igual, vai ser do tipo, né? Uma derivada total. Nesse caso aqui, é o dmi disso aqui, é o dmi de epsilon barra, né? Gama mi psi, vai dar algo desse tipo. Então ela vai ser sempre a derivada de alguma coisa. A derivada de
alguma estrutura. Então, quando eu faço uma transformação de supersimetria, eu vou observar que a componente mais alta do supercampo, ela se transforma como uma derivada total. Se ela se transforma como uma derivada total, ela é uma boa candidata à lagrangiana. Por quê? Porque a ação fica invariante. Então, essa estratégia vai ser importante na próxima aula. Quando nós formos, aí é por isso que eu quis falar essa discussão, para a gente poder chegar naquilo que vai ser a ação. Quer dizer, uma proposta de um termo de ação, quer dizer, alguma coisa que vai ser ação no superespaço. Como é que eu construo uma ação? Uma teoria de campo, um termo de uma ação. É um produto de campos e suas derivadas. Né? A gente pega um produto, um monômio, né? Um campos e suas derivadas, é um objeto local, é um termo da ação. Pode ter derivada ou pode não ter derivada. Pode ser um termo φ2, pode ser um termo demi-φ, pode ser um termo φ4. Então, quer dizer, um termo típico de uma ação é um produto. Né? Ele vai ter derivadas e campos. Né? Uma certa potência de derivada e uma certa potência de campos. Essa é a estrutura de um termo da ação no espaço-tempo usual. No superespaço, eu não tenho só essas derivadas, eu posso ter essas derivadas, posso ter as derivadas covariantes de SUSY e posso ter supercampo, né? Uma certa potência N. Então essa vai ser a estrutura de um termo da ação. Mas o que é importante é que ao formular um termo desse tipo, como produto de supercampos, a gente já sabe, derivadas de supercampos são supercampos. Então, produtos de supercampos por derivadas de supercampos, no final do dia também são supercampos. Então, isso tudo no final do dia é um supercampo. Se eu multiplicar vários supercampos com derivadas de supercampo num termo só, eu ganho no final do dia um supercampo global. Mas o que eu observo é que a última componente desse supercampo global, se eu fizer uma transformação de supersimetria, ela vai se transformar como uma derivada. Então, o termo típico da ação no superespaço vai ser a gente, como é que se diz? Extrair a componente mais alta em θ de um monômio nos supercampos e suas derivadas. Então, se eu pegar vários supercampos e multiplicar, eu vou buscar sempre a componente mais alta dele. Basicamente, eu vou dizer o seguinte: no caso de duas dimensões que nós estamos tratando, então eu vou pegar um produto, vamos dizer assim, de supercampos, né? Então, vou pegar supercampos. Então, o meu termo típico pode ter derivadas espaciais, uma potência N, pode ter derivadas de supersimetria, de um número N, e pode ter um produto também de supercampo, né? Esse supercampo com uma potência P. No final, eu vou pegar a componente θ barrado θ desse objeto. E aí eu sei que isso vai se transformar como um supercampo. Então, por exemplo, eu posso pegar algo do tipo φ de alfa φ de alfa φ, aqui ao quadrado, por exemplo. Então, isso aqui é um termo quarto dos supercampos, com duas derivadas. Como posso pegar também um termo assim, dmi φ, por exemplo, uma coisa assim, gama mi, vou botar aqui alfa beta, gama beta, foi uma alfa, tem um supercampo que eu dei para vocês ainda cá. Então está lá, ó. Isso aí é um produto de supercampos, está formando um escalar de Lorentz, tá. Então tem dmi, gama mi, alfa beta com gama alfa, gama beta, então isso aí é um supercampo. No final do dia isso é um supercampo. Eu posso pegar também a componente θ barrado, θ dele, não preciso nem fazer o cálculo. Eu sei que a última componente dele vai sempre se transformar como uma derivada de alguma coisa. Aí a questão é, será que a última componente desse supercampo pode representar
uma ação interessante, né? Pode representar alguma coisa interessante? Não. E bem, certo? Então, na próxima aula, baseado nessa liçãozinha, nós vamos estar calculando os primeiros termos, né? Que vai ser uma termos de matéria com massa e campo de Gauss. Vamos ter que começar a formular modelinhos de supersimetria em duas dimensões. Não vou nem fazer muito com vocês em caso de 3 dimensões, porque o caso de 3 dimensões vai ser praticamente análogo. Porque a álgebra escritorial é menor, as diferenças vão ser muito pequenas. Então eu vou falar meio rápido, tudo que está valendo aqui vai valer aqui, nós vamos entender por quê. Mas então a ideia é essa. Então o produto, quer dizer, toda a ideia está, vai para o superespaço, escreve o supercampo. Faz a expansão em θ para compreender o conteúdo de cada supercampo. O tipo de campo que tem dentro de cada supercampo. Entendemos que é preciso definir uma derivada covariante, por quê? Então, derivada covariante de supercampo é supercampo. E aí, quando eu multiplico supercampos entre si por suas derivadas, eu vou obter termos que são supercampos. Mas a última componente de cada um desses supercampos é um potencial candidato a uma ação. E aí, como é que eu tiro o termo DNφ? Como é que eu tiro o termo de Klein-Bach? Como é que eu tiro o termo de Dirac? Como é que eu tiro o termo de Maxwell? Como é que eu tiro o termo de massa? Como é que eu tiro o termo de interação de Gauss? Então, no final, a gente vai querer construir um modelo, vamos querer construir uma QD supersimétrica em 2 dimensões. E aí a gente já tem os supercampos necessários. A matéria, que é o φ, porque ele tem escalar e tem férmio, e o supercampo estenorial γ-alfa, porque γ-alfa já tem um vetor dentro dele. Posso deixar como exercício para vocês, aí sim, esse exercício vocês podem fazer. Esse exercício vale a pena fazer para a próxima aula. Pegar o supercampo γ-alfa que nós definimos hoje, com aquela expansão do psi-alfa, mais o termo θ-alfa-s, mais aquele termo com γ3, mais o termo com γ-mi, pegar esse supercampo e vamos fazer a transformação de supersimetria dele. É um bom exercício. E aí nós vamos ver que a transformação de supersimetria dele é epsilon-beta, que beta é γ-alfa. Vamos fazer esse cálculo aqui. Isso ainda não dá para ver que eu amio o campo de Gauss. Porém, vamos fazer esse cálculo aqui. Suponhamos que eu faça uma transformação, isso aqui é a transformação de Susy. Mas suponhamos que eu faça a seguinte transformação. Eu vou definir um γ' alfa, que é um γ-alfa que é um γ-alfa mais o d-alfa de um supercampo S, onde esse S aqui é um supercampo escalar real, daquele tipo do φ. Esse supercampo S aqui, vamos dizer, ele é um S de x mais um θ barrado, vamos dizer, o espinor, aí vamos chamar um espinor ρ de x, mais um meio de θ barrado, θ, e aqui vamos chamar um h de x. Suponho que eu tenho esse supercampo escalar real, com essa expansão, e que eu atue com essa derivada aqui em cima dele. Então, o que nós vamos querer ver é que, ao fazer essa variação aqui, isso aqui vai induzir uma variação naquele ami. Isso aqui vai me dar uma linha mi, quando eu expandir. Isso aqui, esse carinha aqui vai ser xi', blá blá blá, mais γ-mi, C-1, alfa, beta, a linha. Aqui vai ter um A, e aqui deverá aparecer o temido S. Então, nós vamos ver que, se eu fizer essa transformação no superespaço em cima desse supercampo, eu devo estar ganhando um tipo de transformação de Gauge em cima do amigo. Então, então aí eu vou começar a ver, tem chance desse campo ser um supercampo de Gauge, porque se tiver uma simetria, se eu introduzir ele num lagrangiano, numa ação, e tiver uma simetria desse tipo, essa simetria desse tipo vai garantir que esse cara aqui é um campo de Gauge. Então, vocês podem começar a manipular, sobretudo com o campo γ-alfa. Tá certo? Então, a próxima aula de Susy, a gente vai continuar a discutir essas coisas. Semana que vem tem
bendita festinha aí na sexta-feira, mas nada vai impedir da gente trabalhar. Quinta-feira eu vou dar aula de aeroplaca, aí eu vou ver se eu dou aula no sábado, dia 9 de novembro, eu vou ver se eu marco a aula que seria de campos quânticos, né? Na sexta não vai ter. Então, no sábado, dia 9, eu vou ver se eu dou um pedaço da aula de campos quânticos e dou um pedaço da aula de física. Eu queria ver se a gente acabava com isso de uma vez, essa parte de duas dimensões, para a gente já ir para as coisas mais. Isso aqui é um bom exercício. Feito isso, a gente vai generalizar essas coisas. Então, é por isso que eu estou indo com um pouco mais de detalhe nessas aulas aqui. Então, eu passo a agendinha para vocês esse fim de semana, tá? José, obrigado aí. Aí vocês.